é maior. Se Ele é maior. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. Vamos trabalhar mais uma etapa da nossa formação de pregadores. Hoje, capítulo 2, que aborda o ministério de pregação dentro da renovação carismática católica. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, em nome de Jesus nós te clamamos nesse momento. Que venha com toda a sua graça e a sua misericórdia suprir todas as nossas necessidades, nos abraçar com o seu amor e derramar sobre nós o poder e a unção do Espírito Santo. Pai, nós te entregamos a nossa vida, o nosso ministério, o nosso trabalho, nossa família. Te entregamos toda a renovação carismática no mundo inteiro, especialmente na nossa diocese, a Diocese do Amor. Esteja conosco, Senhor. Amém. Muito bem, na formação anterior nós trabalhamos a diferença entre se deixar conduzir pelo Espírito através de um carisma e o que vem a ser um ministério a partir desse carisma exercido a serviço da nossa igreja, a serviço do povo de Deus. E nós sabemos que para um ministério ser reconhecido como autêntico, ele precisa ser reconhecido por uma comunidade. Em primeiro lugar, ser um chamado de Deus. Em segundo lugar, ser reconhecido pela igreja, representada pelas diversas frentes, pelas comunidades e especialmente o que nós estamos tratando da nossa renovação carismática católica. Então, de fato, a RCC é quem torna legítimo o nosso ministério. Todo ministério ele deve atender às pessoas e o organismo a qual ele serve, né? Então, o nosso foco é trabalhar o nosso ministério a serviço dos nossos grupos de oração. E é isso que nós vamos conversar um pouco nessa formação de hoje. Eu quero começar abordando 4 pontos que estabelece a missão do ministério de pregação dentro da renovação carismática católica. Primeiro ponto, a formação de pregadores é para a prestação de serviço nos grupos de oração. Existe todo um formato, uma identidade própria, algo que caracteriza o que vem a ser um grupo de oração. Eu não vou abordar esses tópicos hoje, mas o foco de todo o trabalho formativo dentro da equipe do Ministério de Pregação, dessas formações específicas, é para conduzir os pregadores a servir nos seus grupos de oração. Eventualmente, nós também prestamos esse serviço em eventos, nas atividades da formação específica dentro da renovação, trabalhando módulo básico e todos os outros ministérios onde se faz necessário a presença de um pregador. Então nós somos enviados para poder servir em todas as frentes de trabalho dentro da renovação. Lembrando que
todo pregador que vai em missão, que sai do seu grupo de oração para ir servir em outro grupo de oração ou em qualquer evento, ele precisa da bênção e do envio do coordenador do seu grupo de oração. Isso é base normativa para nós podermos trabalhar em unidade. Segundo ponto que eu quero ressaltar, todo esse trabalho de pregação, toda essa formação, ela parte da vivência do batismo no Espírito Santo, porque é a partir dessa abertura ao Espírito, é a partir da efusão do Espírito, aonde brota da nossa alma, do nosso coração, da nossa experiência em Deus, todos os carismas e automaticamente todo e qualquer ministério. Lembrando que nós não estamos trabalhando numa formação de palestrantes, que seria bem diferente, onde nós iríamos abordar técnicas, até mesmo poderíamos falar de conteúdo, mas seria muito mais técnicas de oratória, um trabalho de comunicação, interrelacionamentos, toda a parte de capacitação para se falar bem. Mas a nossa formação de pregadores, ela parte do princípio que nós temos uma vivência da efusão do batismo no Espírito Santo, onde nós contamos com os dons, com a manifestação do Espírito, com a unção, com a inspiração e com a formação automaticamente. Terceiro ponto que eu gostaria de abordar dentro da missão do ministério de pregação é que nem todos os servos são chamados à pregação e nós devemos respeitar isso. Nós não podemos, dentro da nossa equipe de serviço, ficar forçando o outro. Agora é sua vez, você tem que ir pregar, já foi todo mundo, você tem que ir pregar. Não. Isso é um chamado de cada um e nós precisamos respeitar esse chamado pessoal, porque isso pode até afastar a pessoa do trabalho, da equipe de serviço, por estarmos querendo forçar algo que não é da sua natureza. Todos têm um chamado, cada um tem um carisma, o Espírito Santo derrama estes carismas conforme lhe apraz, e nem para todo mundo, e não é para todo mundo que existe esse chamado para fazer uma pregação. Uma coisa é você fazer a meditação de uma palavra. Às vezes no grupo você abre para cada um fazer a colocação daquilo que a palavra falou forte. É diferente. Tá? Isso é uma visão pessoal de cada um mediante aquela palavra que foi proclamada. Mas o trabalho de pregação, ainda que não seja um ministério, mas a pessoa ela tem que se sentir chamada a ministrar, a fazer aquela pregação. Lembrando que não é apenas uma palestra. Exige aí um preparo a nível intelectual, mas também exige de nós uma vida de oração, escuta, e é o que nós vamos ver nessa formação de hoje. E o quarto ponto que eu gostaria de abordar é quando identificar que a pessoa tem o chamado para o ministério de pregação. Então, em primeiro lugar, existem algumas características que nós precisamos respeitar. E em primeiro lugar, e mais importante, o sentir-se chamado por Deus. Sentir aquele impulso que Deus nos faz, pelo poder do Espírito, de usarmos da palavra para anunciarmos a vontade de Deus. Outro ponto indispensável é que a pessoa que está sendo chamada
se sinta disposta interiormente a se capacitar, a preparar, a estudar, a conhecer, para que ela possa sim fazer uma pregação no seu grupo, de forma aonde alcance o coração da outra pessoa. Porque se nós falamos da boca para fora ou apenas do nosso conhecimento para a boca, bate no coração do outro e vai para fora. É como a gente está acostumado a falar, entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas quando existe o chamado de Deus, quando existe a disposição interior de você estar atento, escutar Deus e falar aquilo que você escutou e não aquilo que você acha, aliás, muito cuidado com os achismos. Esta palavra que é pronunciada, ela bate e penetra no coração. Ela promove, ela provoca naquele que escuta algum sinal de conversão. Ainda que não seja algo que se toque a pessoa na hora, aquilo vai sendo penetrado no coração e às vezes quando a pessoa se dá conta, nossa, mudei. E vai ver, é aquela sua palavra. Em algumas situações, Deus permite que você fique sabendo que aquela pregação que você fez naquele dia no grupo de oração mudou a vida de alguém. Né? Mas isso não nos cabe. Cabe a Deus a colheita de tudo aquilo que nós plantamos. Deus colhe. Eventualmente, Ele pode até te permitir ficar sabendo, para poder te confirmar, nossa, de verdade, eu me sinto chamado, estou me sentindo chamado e aquilo que eu estou fazendo está produzindo fruto. E muitas vezes Deus não permite para não alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade e ficarmos em todas as pregações, sempre depois que nós pregarmos, ficarmos esperando aplausos, elogios, reconhecimentos. Então, isso é um zelo de Deus, isso é misericórdia a nosso favor. Então, nós temos que pregar, independente de qualquer coisa. Outro ponto extremamente importante para sabermos se você tem o chamado real para assumir o ministério de pregação é você ser ensinável. Nunca devemos achar que já sabemos tudo, que está ótimo, que não precisamos de capacitação nenhuma. E por incrível que pareça, eu já escutei isso de servos de grupo de oração. Né? Não, já está bom, o que eu sei já está bom, eu não preciso de fazer formação nenhuma. Eu já escutei isso. Né? E outro item extremamente importante é a questão da coerência, né? De você falar aquilo que você está realmente tentando viver. Muitos também usam da desculpa de que eu não estou pronto, né, para poder fazer uma pregação, porque eu tenho muitas imperfeições. Meu querido, se você for esperar não ter imperfeição nenhuma, você vai pregar para os anjos e para os santos lá no céu só. Né? Porque enquanto nós estamos aqui, nós somos imperfeitos, né? Somos tendenciosos à queda, ao pecado, à imperfeição. Né? E basta Deus, Ele reconhece em nós o desejo de ser santo, o desejo de cumprir aquilo que eu estou falando. Como dizem, né, que o ouvido mais perto da minha boca é o meu, para que eu também aprenda, para que eu também escute, para que eu também mude e converta a partir da minha própria pregação também. O exercício do ministério de pregação, ele se dá a partir da prática de
3 ações. A primeira, e eu considero a mais importante, a vida de oração e o conhecimento da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque é a base da nossa pregação. Segunda prática é a formação. O como eu vou ministrar a palavra, o como vai ser a minha oratória. Então eu tenho que me formar, eu tenho que me capacitar e tenho que buscar nessa formação também o conhecimento. Não apenas um conhecimento subjetivo, superficial, mas um conhecimento de texto e de contexto bíblico. Temos que aprender a estudar a Bíblia e para isso tem vários cursos. Você pode se direcionar, fazer um curso de teologia, você pode entrar na internet, no YouTube, tem diversos cursos bíblicos, cursos teológicos, onde você vai aprender a conhecer a palavra de Deus a partir do magistério da igreja, da tradição e do conhecimento da palavra. A terceira ação é a missão. É você sair em missão, ser chamado para pregar, estar disponível para poder pregar e usar do seu ministério na prática, especificamente, como nós estamos nos referindo, dentro de todas as frentes da renovação carismática. Apesar de que também podemos ser chamados para poder pregar em outros movimentos, em outras frentes da igreja, e não tem problema nenhum. Se você vai em nome da renovação, você precisa do envio do seu coordenador do grupo de oração. Vamos conversar um pouco a respeito dessas 3 ações individualmente, com relação à oração pessoal. É fundamental que você estabeleça um horário para você ter essa oração individual. Ela envolve a leitura da palavra, a escuta profética, ela envolve uma intimidade com Deus. Todas as práticas devocionais, tipo alguma novena, alguma oração que eu tenho em mãos, que eu costumo fazer, a oração do terço, todas as orações devocionais aos santos, até mesmo a celebração eucarística, estas atividades, elas não substituem aquele tempo onde eu estou na presença de Deus e eu vou escutar Deus, eu não vou só falar. Muitas vezes nós somos formados a só falar, né? A pegar uma oração pronta, ler, ótimo, válido, é válido, mas nós temos que aprender isso. É importantíssimo você despertar nas pessoas que você está capacitando, que você está formando, que oração pessoal é diálogo, porque Deus, Trino, é uma pessoa, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, mas Ele se manifesta a cada um de nós, Ele fala, Ele age. Né? Então isso tem que ser um treino para que nós possamos de verdade transformar esses 5 minutos que seja no meu dia, porém o ideal seria um pouco mais, né? Para que você possa ler a palavra, identificar o que Deus está falando ao teu coração, escutar, receber profecia, receber palavra de ciência e deixar Deus falar com você, você sim falar e expressar aquilo que é o seu sentimento, né?
E quantas vezes na minha oração pessoal eu chego para Deus, lógico, as orações, vamos dizer, entre aspas, prontas, elas são importantes, a leitura dos salmos são extremamente importantes dentro desse momento. Mas Deus quer ouvir também o seu sentimento, apesar dele saber, né? Então, quantas e quantas vezes eu, na minha oração pessoal, eu chego para Deus e falo assim: Senhor, eu não estou com vontade de rezar, estou com preguiça, eu não quero escutar, né? Porque se eu chego lá, a verdade do meu coração está sendo essa, tá? Se eu chego lá na minha oração pessoal, porque, Senhor, eu te louvo e te agradeço e te bendigo, te glorifico por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, porque eu estou me sentindo em paz. Parece que você está sendo falso. Não é isso que você está sentindo. Esse reconhecimento, a glorificação, o louvor, importantíssimo, mas desde que isso seja realmente a verdade do teu coração. Senhor, hoje eu não estou legal, eu estou triste, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para te escutar. Eu estou aqui para que o Senhor me transforme. Aí sim, Senhor, eu te louvo por essa realidade de vida que eu estou vivendo. Eu te reconheço como Deus absoluto, Senhor. Eu te glorifico, reconhecendo o teu poder, mas o meu coração hoje está assim, 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 assim. Isso é oração pessoal, né? E nós precisamos aprender muito, aprender com os santos que nos ajudam, né, a ter essa intimidade com Deus. E peça ajuda também para os irmãos, troca experiência. Quantas vezes você já virou para o teu irmão e falou assim: como é que você reza? Como é que é a sua oração pessoal? E se por acaso esse teu irmão não tiver oração pessoal, ele vai passar aperto para poder te contar como é. Mas, brincadeiras à parte, é algo que nós precisamos incentivar, tá? E vivenciar em primeiro lugar. A questão da formação dentro da renovação carismática católica, ela está dividida entre o módulo básico, né, e a formação específica de cada ministério que existe dentro da renovação. Hoje, o módulo básico ele será trabalhado a partir de 6 bases, que é a identidade da renovação carismática, porque nós temos que falar a mesma língua, temos que conhecer e tomar posse do que seja a real identidade da renovação, onde ela nasceu, qual é o fundamento, o que a gente trabalha, o que a gente incentiva, o que é vivenciado dentro do movimento. A segunda base é falar sobre a pessoa de Jesus, para promover, né, esse encontro pessoal com Jesus. A terceira base é sobre grupo de oração, né? É uma formação para os coordenadores, para as equipes de serviço, para que não se perca esse chão, né? Essa base que é de verdade o grupo de oração para nós dentro da renovação carismática. A quarta base que é trabalhada são os carismas, né? E a nível de laboratório, não apenas de conhecimento, mas de experiência, de vivência destes carismas. A outra base formativa é falado sobre santidade e vida de oração. E, em sexto lugar, é falado sobre a nossa igreja. E também, dentro dessa sequência do módulo básico, nós temos aí o seminário de vida, a experiência de oração, o encontro sobre formação humana. Então, tudo isso daí, nós não vamos entrar em detalhe nessa etapa, mas é importante. E se a pessoa que está no nosso grupo de oração,
quer fazer parte da equipe de serviço e começar a pregar ou vir a fazer uma formação específica, no caso de pregação, é norma passar por esse módulo básico. Dentro da formação específica do Ministério de Pregação, nós vamos trabalhar 2 apostilas, mas com bastante prática, com bastante vivência, para que haja essa troca, que haja avaliações das nossas pregações, das nossas atividades, das nossas dinâmicas, para que nós possamos nos enriquecer uns com os outros. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, a palavra nos diz assim: como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. A palavra para anunciar as mensagens de Deus. Um ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Então veja que essa palavra, ela mostra para nós a necessidade de nós exercermos o nosso ministério contando com o poder de Deus. Como nós citamos no início, o ministério de pregação é um serviço ao grupo de oração. O grupo de oração é o cerne, é a base e o coração da identidade da renovação carismática. A organização é para que a gente nunca perca as origens e a real identidade da renovação. Condição indispensável: estar atuante na sua equipe de serviço dentro do grupo de oração. Dessa forma, você pode se inserir dentro do ministério de pregação. Falando um pouquinho a respeito da ministerialidade orgânica, é quando nós, diante de todos os ministérios de intercessão, cura e libertação, música, jovens, criança, todos os ministérios que existem dentro da renovação, um conta com o outro nos eventos, nas formações, para que haja essa troca, essa unidade, essa comunhão, que nós possamos trabalhar como irmãos dentro do movimento. Então veja, esse vai e vem de serviços é o que torna o nosso trabalho enriquecedor e enriquecido pelo dom, pelo carisma e pelo ministério dos nossos irmãos. Outra coisa que vamos trabalhar são as orientações da pregação dentro do grupo de oração. Quem estabelece qual vai ser a pregação, qual o tema, o que vai ser desenvolvido é a equipe de serviço. Faz-se uma reunião, como nós estamos acostumados, da equipe de serviço para poder preparar o grupo de oração. Não é o pregador que escolhe o tema, que escolhe a palavra que vai ser trabalhada. O pregador, sim, mediante opções que são dadas de algumas palavras dentro daquele específico tema, o pregador pode selecionar qual palavra ele vai desenvolver, mas a palavra que ele escolhe é aquela da onde nasceu o rema na reunião de servos. Então vamos lá, vamos trocar em miúdos estes pontos para ficar claro. Normalmente, após o que nós chamamos de ciclo carismático,
que é aquele momento de oração, de louvor, depois é um momento de entrega ao Espírito Santo, pede-se a renovação do batismo no Espírito Santo, se abre aos dons, faz uma oração em línguas para que realmente possamos estar mais aberto à escuta, àquilo que Jesus quer nos falar. Daí ficamos em silêncio e muitas vezes o Espírito se manifesta através de visualizações, de sensações, através de sentimentos, através de profecias e às vezes até nos mostra a palavra que está dentro de todo aquele contexto. É incrível como uma coisa vai se alinhavando à outra, né? E assim nós já estamos acostumados a fazer. Muito bem, mediante todas as visualizações, mediante a linha do querigma que vai ser trabalhado, que seria ou o amor do Pai, pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, o poder do Espírito Santo ou comunidade. Dentro desses 6 passos do querigma, nós vamos caminhando para discernir qual é a vontade de Deus para aquele dia no grupo de oração, para aquelas pessoas que vão estar ali presentes. Foi discernido qual o passo do querigma, mediante as palavras que foram apresentadas, seja do Novo, seja do Antigo Testamento. Aí é feito uma leitura daquela ou daquelas palavras para que o Espírito Santo também possa nos mostrar qual é o foco diante daquele determinado tema que foi escolhido. Uma mesma passagem bíblica pode ser trabalhado vários temas, pode ser trabalhado vários passos do querigma, mas normalmente o rema é um só. É aquilo que, mediante aquela palavra que nós estamos lendo, aquele versículo, aquela parte de determinado versículo, ou aqueles versículos saltam aos olhos e toca o nosso coração. É como se o Espírito Santo acendesse uma luz sobre aquele versículo. O rema, normalmente, ele é uma parte da passagem bíblica. O tema não. O tema ele pode ser diversos, não precisa ser tirado especificamente da palavra, ele pode ser tirado da profecia. O rema não se tira da profecia. O rema a gente tira da passagem bíblica. O tema sim, o tema nós podemos buscar aquilo que foi trabalhado na profecia, e normalmente a profecia, as visualizações, é para nos dar um norte até chegarmos na palavra de Deus que vai ser trabalhada, na passagem bíblica que vai ser trabalhada. Lembrando que a pregação no grupo de oração, ela não é uma catequese. A pregação dentro do grupo de oração, ela é um primeiro anúncio. Por isso ela é baseada em algum destes 6 passos do querigma, que é a base do primeiro anúncio. Só para ilustrar, etimologicamente falando, dentro de um pouco de teoria, o rema é uma palavra grega. A origem do rema é o grego. Existem 2 vocábulos que foram traduzidos para o português como palavra. Uma é o logos e a outra o rema. Logos é a palavra de Deus que foi dita uma vez. A Bíblia inteira
ela é considerada um logos, aquela palavra que foi pronunciada, que foi expressa. É o que Deus já falou na história, é a palavra da verdade, uma revelação completa da vontade de Deus para o homem. Pronto, é o logos. Rema é o que Deus nos fala pela segunda vez, a partir daquela base que nós temos em mãos, que é a palavra de Deus. Por meio do Espírito Santo, em forma específica, ele toca o nosso coração. O rema, ele não é independente do logos. Por isso é que eu disse, o rema sempre nós buscamos dentro da passagem bíblica. Quando Deus fala de maneira específica, o Espírito Santo usará o logos para fazê-lo e o fará aplicando à nossa situação presente. O rema, então, ele nos vem, portanto, do texto bíblico e orando e meditando o texto, o pregador pode ter uma palavra que fala mais alto ao seu coração, uma revelação para aquela pregação específica, tendo em vista o propósito de Deus para aquelas pessoas que estão nos ouvindo naquele momento, naquela pregação. Não é apenas uma moção, não é apenas uma inspiração, mas uma revelação dentro da palavra de Deus. Vou dar alguns exemplos. Lendo a passagem de Mateus 25, de 1 a 13, que seria a parábola das 10 virgens. Eu não vou ler o texto todo agora, mas dentro dessa parábola das 10 virgens, nós podemos seguir uma série de temas, né? Podemos pegar muitos temas para ser trabalhado. Mas você lendo a passagem, vou dar um exemplo de uma das nossas reuniões de servo, onde Deus nos falou. Lendo a passagem bíblica, saltou aos nossos olhos aquele versículo: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Esse foi o rema tirado da passagem de Mateus 25. E o tema? O tema seria a mesma frase do rema? Pode até ser, mas nesse dia nós da equipe discernimos que o tema seria Vem, Senhor Jesus. Nós estávamos até no período de advento, que foi favorável o tempo litúrgico com a escuta que nós tivemos na reunião de servos e a palavra apresentada, percebe, tudo foi alinhavando. Seria muito oportuno que pegássemos várias passagens bíblicas e dessemos na formação vários exemplos para ficar claro e até mesmo fazer um exercício in loco de discernir um rema a partir de determinada passagem bíblica e ver qual tema que pode ser trabalhado a partir daquela passagem, a partir daquele rema. Isso tudo nos leva a uma prática dentro dessa formação específica do Ministério de Pregação. E eu tenho sempre um critério: eu prefiro chover no molhado, ou seja, podemos imaginar que todos já saibam, já tenham domínio de todas as coisas, mas sempre tem algo a ser trabalhado, a ser acrescentado. Então, nas formações que nós formos fazer, vamos sempre ter em mente essa frase: é preferível chover no molhado.
ainda que todas as pessoas já tenham um domínio absoluto de toda essa condição para pregação dentro do grupo de oração, faça exercícios, práticas, para que possamos ter os ouvidos afinados nessa preparação que é fundamental para os nossos grupos de oração. Precisamos tomar também muito cuidado com o tempo que é utilizado a pregação dentro do grupo de oração. A orientação que nós recebemos é que sempre, no máximo, a pregação do grupo de oração ela tem que ser baseada em 1/4 do tempo do grupo. Tá? Então, se o grupo de oração tem 1 hora, a pregação ela tem que ser, no máximo, de 15 minutos. Outros detalhes com relação ao tempo, com relação aos passos do querigma, nós vamos estar trabalhando e partilhando em outro momento. Agora nós clamamos, Espírito Santo de Deus, que venha em nosso auxílio e renove o nosso ardor, o nosso zelo pelas tuas coisas e pela tua palavra. Aumente dentro de nós o gosto pela tua palavra, o gosto pelas tuas coisas. Vem, Senhor, com a tua graça e com o teu poder e renove dentro do meu coração toda a tua graça e derrama sobre nós todos os teus dons. Amém.